das principais características da modernidade é a defesa da capacidade da razão humana em produzir soluções para as necessidades humanas, né? E a ciência é a forma principal de expressão da razão humana. Então, na modernidade se produziu uma defesa da ciência como forma superior de conhecimento. Desenvolveu-se quase que uma crença na ciência, né? Desenvolveu-se uma apologia da ciência. E, de fato, nesse período, a ciência se tornou um conhecimento hegemônico. Mas o fato de ter se tornado hegemônico não significa que a ciência seja, nesse período da modernidade, um tipo de conhecimento absoluto. Os últimos anos no Brasil, a gente tem bons exemplos disso. Um primeiro exemplo é um grupo chamado de terraplanistas, né? É um grupo de pessoas que não aceitam as teorias científicas que dizem que a Terra é redonda e que representa a Terra com um globo, né? E eles fazem uma representação diferente, defendendo a ideia de que a Terra não seja redonda e que seja plana. Essas ideias que esses grupos manifestam estão baseadas em concepções anteriores à modernidade, em concepções vigentes na Idade Média, né? São concepções que desconsideram toda a produção de cientistas como Nicolau Copérnico, Galileu Galilei e tantos outros depois desses que desenvolveram as teses da Terra redonda. Um outro exemplo são os grupos chamados de negacionistas. Nesse período de pandemia da Covid-19, esses grupos ganharam evidência, por exemplo, no caso da vacina, né? São grupos que muitos se negaram a tomar a vacina, alegando que não acreditam na eficácia dela. Apesar de todo o desenvolvimento da ciência e da capacidade de produção da vacina num tempo recorde, né? Esses grupos questionam todo esse conhecimento, né? E se negam a se vacinar. Apesar das questões bastante preocupantes do ponto de vista político que esses grupos representam, eu estou lembrando deles aqui para falar de uma característica da modernidade, né? Essa época chamada de modernidade, ela é uma época de convivência de múltiplos tempos, de uma sobreposição de tempos, que a gente convive com eles ao mesmo tempo, né? Esses grupos, eles estão baseados em concepções, em ideias que são de uma época anteriores à modernidade, né? E que convivem com o desenvolvimento da ciência, que é uma característica da modernidade. Então, mais do que um tempo de desenvolvimento, né, de avanço, como muitos afirmam sobre a modernidade, essa época é uma época de convivência de múltiplos tempos, em que a gente vive, em que a gente convive ao mesmo tempo com ideias medievais, com ideias modernas, né? Com ideias pós-modernas, enfim, é um tempo de convivência de múltiplos tempos.